Rede de Vida, Rede de Vigilância Interamericana para a Defesa e Direito à Água, foi criada em agosto de 2003, quando mais de 54 organizações de todo o continente americano se reuniu em El Salvador para defender a água como bem público e direito humano. Associações de usuários, organizações de mulheres, ambientalistas, sindicatos de trabalhadores, ativistas pelos direitos humanos, religiosos, indígenas, afro-americanos, organizações sociais compõem a rede e nós nos comprometemos com uma carta de princípios que eu gostaria de resumir brevemente. Primeiramente, defendemos o direito humano à água, compreendendo como direito de todo ser humano a ter acesso à quantidade de água com a qualidade e frequência que garanta a vida para todas as pessoas com dignidade. O direito à água deve ser garantida a toda a população sem discriminação por organismos públicos transparentes, sem finalidade de lucro. Defendemos o direito comunitário à água, o direito ao acesso e abastecimento da água para o consumo humano, respeitando a autonomia das comunidades organizadas, respeitando sua forma de abastecimento e gestão de acordo com os costumes, usos, formas de economia social e solidária. Reconhecemos, incorporamos como valores, princípios transformadores e as transformações vividas pela humanidade, motivadas pelo movimento social de mulheres, o feminismo, na esfera social e pública, no trabalho, na linguagem e na política. Defendemos essas conquistas, queremos aprofundá-las e procuraremos a justiça, a igualdade, a equidade de gênero em todos os âmbitos da vida, de forma concreta, em processos de luta em defesa da água, da vida e dos territórios. A água nos compromete e nos convoca a compreender nossa relação singular com ela, a partir das nossas necessidades corporais como mulheres e homens. A água é a condição de um sistema dos cuidados fundamentais da economia solidária, uma ética de cuidado baseada na igualdade, nas diferenças e na cooperação entre gêneros e gerações. O painel que vocês assistem hoje, Lutas e Alternativas à Privatização da Água, é um diálogo pelas agendas de defesa da água num contexto de crise climática e civilizatória, um grito das Américas pela defesa dos direitos humanos, bens comuns, água e território, centenas de milhares de pessoas no reconhecimento de formas alternativas de gestão da água, o respeito pela vida e direito das comunidades da natureza, e as propostas comunitárias em defesa da autogestão comunitária da água. A gestão pública e democrática da água é o tema central deste painel. Hoje, como em 25 de março, teremos o prazer de conversar com grandes defensores da água. Estão conosco hoje seres humanos que, por sua força em seus corações e suas convicções pela defesa da vida, da água e do território, eu gostaria de apresentar nosso Diálogo. Oscar Oliveira foi secretário executivo da Federação de Trabalhadores Fabris de Cochabamba e porta-voz da Coordenadora de Defesa da Água e da Vida. Uma frente de trabalhadores, ambientalistas, camponeses, artesãos, associações de vizinhos, comitês de água e outros. A organização foi chave no momento anti-privatização da água no ano 2000. Hoje, Oscar é um aprendiz de agricultor nas zonas periurbanas da cidade. Bem-vindo, irmão Oscar. Acompanha-nos hoje também Adriana Marquício, trabalhadora de obras sanitárias do Estado do Uruguai há mais de 35 anos, fundadora da área de cooperação da OXI. Foi presidenta e vice-presidenta do sindicato OSCE, FFOC, durante 10 anos, de 2001 a 2010.
fundadora da Rede Vida. Adriana também é integrante do Comitê de Gestão de Bens Históricos e Culturais para a promoção do Arquivo Histórico do Museu da Água do Uruguai. Bem-vinda, Adriana. Marcos é coordenador do Observatório do Direito à Água do Brasil, Ondas, e Javier Marques, antropólogo e ambientalista, cofundador da cooperativa Corporação Ecológica e Cultural Penca de Saavedra, membro da Rede Vida e da plataforma Quartos Públicos Comunitários das Américas. Foi porta-voz do referendo na água na Colômbia. E eu, Andrea Pinson, membro da Rede Vida, representando a organização Ainda Colômbia, mais um coração que se soma à defesa da vida, a dignidade e da água. Então, daremos início ao painel, ojalá com saludo de cada um de vocês. Então, saudando cada um de vocês, nós começaríamos com Marcos. Vamos para o Brasil. Marcos, eu gostaria de te perguntar, o seu colega Leon Heller, quando foi relator especial para o direito humano da água e do saneamento básico, num importante informe de 2021, ressaltou alternativas, mas enumerou algumas dificuldades. A seu ver, Marcos, quais seriam os principais desafios para o gozo efetivo do direito à água? E quais seriam as abordagens sindicais e comunitárias no quadro dessa construção social da defesa do direito à água? Muito boa tarde. Agradeço pela pergunta. Queria dizer da minha satisfação em participar deste evento. Substituo aqui o companheiro Léo Heller, que é o nosso coordenador de Relações Internacionais do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, que, em razão do imprevisto, não pôde participar conosco hoje aqui. Gostaria de saudar os demais participantes desta mesa, os companheiros da Rede Vida, e, em particular, a Adriana, que conheço de longa data, e dizer que eu conheço o relatório do Léo Heller, evidentemente, imagino que você esteja se referindo exatamente ao relatório que fala dos riscos trazidos pela prestação de serviço pela iniciativa privada, que é exatamente o tema que marca a conjuntura da luta pelos direitos à água e ao saneamento no Brasil atualmente. Como todos sabem, nós vivemos, além de um governo extremamente antidemocrático, um governo que está implementando uma agenda ultra-neoliberal, uma agenda de diminuição do tamanho do Estado, de privatização das empresas públicas e que, no saneamento, conseguiu aprovar uma lei que praticamente facilita muito o desmonte dos prestadores públicos dos serviços de água e esgoto no país. Uma conquista que vem aí dos anos 60, e que apresenta, evidentemente, fragilidades. Eu diria, companheiro Andreev, que, de fato, os desafios que nós temos aqui são os desafios que marcam as desigualdades sociais e que, marcando as desigualdades sociais, marcam também o acesso aos serviços públicos de água e esgoto. Os nossos déficits estão concentrados na população de baixa renda, das metrópoles brasileiras, populações que têm, na verdade, ofendido o seu próprio direito de morar, o direito a um ambiente sadio,
ao direito a uma convivência em segurança, né? E também o direito à água e ao saneamento. Também o déficit se concentra na população rural, né? E na população das regiões, digamos, menos desenvolvidas do país, no Nordeste e na própria Amazônia, apesar da fartura de água que nós temos na Amazônia. Então, o desafio principal no momento é enfrentar uma campanha sistemática do mercado que coloca a privatização como única alternativa para a universalização dos serviços. Nós temos desenvolvido a tese de que a privatização é, ao invés de um remédio, um veneno. No máximo, um remédio para matar o doente. E temos aqui, então, desenvolvido um trabalho junto com companheiros sindicalistas, com o movimento popular, de resistência a cada uma das iniciativas de desmonte do setor público e de concessão à iniciativa privada da prestação do serviço de água e esgoto. Então, esse é um primeiro quadro que eu gostaria de deixar registrado para que a gente possa avançar nos debates de hoje à tarde. Muchas gracias. Muito obrigado, Marcos. Acho que você menciona 3 elementos muito comuns na América Latina e no sul do mundo. Oscar, vamos com você agora. A Bolívia, nós sabemos que trilhou um caminho na defesa da água, instalou importantes agendas no país e no mundo. Eu gostaria de lhe perguntar, a Guerra da Água é e continuará sendo um marco histórico depois de 22 anos? Que lições saem desse processo? E quais os desafios para as organizações que defendem a água e a vida? Muito boa tarde a todos e todas, caros companheiros, companheiras. Todos que estão presentes nesse painel. Bom, eu acredito que a questão da água tem um significado da perspectiva da gestão pública ou de em relação a uma empresa. Na Bolívia, muitas pessoas veem essa perspectiva de que conseguiram, através da mobilização, desprivatizar uma empresa que foi pública e que o governo vendeu e deu de presente, entregou para mãos privadas. E eu diria que essa luta para recuperar a coisa pública é uma espécie de 5º ponto da agenda fundamental da luta pela água. Os aspectos fundamentais da Guerra da Água era devolver para a população, a partir dos cenários e também as cidades, as áreas periurbanas também. Simplesmente, em todo mundo se fala da gestão da água e temos uma visão da água, o que significa a água para os seres vivos, não só para os seres humanos, mas para os seres vivos em geral, plantas, animais, etc. Na perspectiva de uma visão andina da água, a água é igual ao sangue da terra, da Pachamama. É um patrimônio da Mãe Terra e que nunca entregamos a ninguém para ser gestionada ou gerida. Mas ela foi dada para todos os seres humanos e, dessa perspectiva, a Guerra da Água significou muito para que nas cidades
possamos recompor essa visão de que a água é um bem comum e que deve ser um bem comum absolutamente irrestrito em termos de acesso para todos os seres vivos. Portanto, a água foi feita para ser compartilhada e não para que se exerça propriedade sobre ela. Esse é um dos conceitos fundamentais dessa guerra da água. O segundo aspecto é que não só a gente sabe que sem água não há vida, mas o segundo aspecto foi a convivência com a água. Não só temos que viver da água, mas conviver com a água. A água para as comunidades camponesas e rurais, com essa concepção de vida, a água é um ser vivo. Com a água, você dialoga, você coordena, estabelece acordos para desviar pequenas quantidades, para desviar algumas pequenas correntes de água para cobrir outras partes da terra e para umedecer os campos em que se planta, etc. Também a guerra da água nos possibilitou estabelecer muito claramente que a água não é propriedade de ninguém nesse mundo, que a água ninguém pode dispor dela a partir de sua perspectiva territorial, nem perspectiva financeira e econômica. A água não é uma mercadoria. E o quarto ponto foi que o manejo comunitário da água é a única alternativa para esse processo que está acontecendo no mundo inteiro, que é chamado de privatização. O que significa privatização? E, mais uma vez, caímos naquela mesma coisa de que a privatização significa mudar o gerenciamento ou de uma gestão estatal para uma gestão privada. Isso não tem, é uma visão muito simplista isso. E qual é a percepção que nossa gente, o pessoal da base, o nosso povo tem? É que tudo isso é sermos despojados da água, que é um bem coletivo e comum de todo. Isso é um roubo, é um despojamento. O que aconteceu com a água e com outros patrimônios naturais, que nós fomos despojados disso. E podemos ver, há coisas que podemos ver, tocar e sentir, mas há coisas que não podemos com a privatização. A memória das pessoas, a nossa história, nossos usos e costumes, nossas maneiras tradicionais de gerir a água. E isso também significa expropriar-nos através da privatização. Então, acredito que a água tem muitas dimensões e durante essa guerra a gente viu a grandeza que os nossos povos têm, porque eles sempre lidaram muito bem e essa concepção que eles têm da água, geneticamente, é uma concepção que faz parte do mundo. À margem disso, ao lado disso, a população aqui em Cochabamba estabeleceu que certos processos criminais de retirar nossa memória, nossa história, nossos bens, nossa água, para que a gente se esqueça da nossa história, a nossa maneira de lidar com isso é nos organizando melhor, sendo transparentes, com um movimento permanente, com uma organização totalmente horizontal, e foi uma organização que esteve permanentemente em movimento, uma luta muito alegre, porque nós dizíamos que se queremos lutar por um mundo melhor, um mundo da alegria, não uma luta amarga, não uma luta de medo e temores. Então, eu acredito que aprendemos com isso.
e da guerra da água. E, por último, aprendemos que nós recuperamos para nós mesmos o significado legítimo da democracia. Democracia, para mim, que tenho 67 anos, em 50 anos ele tem que ter um significado. Quando eu tinha poucos anos, o meu melhor amigo, quando eu era também um dirigente sindical, democracia era uma outra coisa. E o que significa hoje a democracia? A democracia para hoje, no século XXI, é quem decide, alguns poucos, ou decide o povo? Então, a guerra da água tem que ser compreendida a partir dessa multiplicidade de visões. O que as pessoas colocaram generosamente sobre a mesa e que serviu de inspiração para muitos povos, para que possam levar adiante essa luta tão sacrificada pela água. Muito obrigada, Oscar, com essa missão integral e multicultural, pluriétnica da água é fundamental. Adriana, por favor, agora. O Uruguai teve um papel importante em relação à água no mundo. Acho que a sua mensagem nos dá uma força do Sul. Queria perguntar quais foram os aprendizados que vocês tiveram nessa luta pela água e que mensagens a gente pode passar para outros países e companheiros sobre quando estamos fazendo essa comemoração em relação à água. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de participar desse painel e também, como os outros companheiros, sou parte dessa história e vou tentar ser rápida e dar a minha impressão e compartilhar o processo do que foi levar adiante essa luta no Uruguai, de defender a água como um bem público e também os componentes de defesa da água como um elemento essencial, um direito humano fundamental para a população, na universalização do acesso. Isso foi fundamental para promovermos a campanha na Comissão Nacional de Defesa da Água e da Vida. Foi um espaço muito amplo, integrando todas as organizações e setores sociais, e que, junto com a discussão que convoca o Conselho Mundial da Água, esse grande grupo que foi convocado para falar sobre o acesso à água, paralelamente, continuamos a construir, baseado nos impactos e nas relações de direito de falta de acesso e falta de inversão, alguns grupos econômicos e alguns estados e populações. Formamos, assim, um movimento pela justiça em relação à água. Tem organizações do mundo inteiro. E, quando estávamos lutando em nossos países por esses processos internos que estávamos vivendo e os impactos que recebíamos, falta de acesso, incapacidade para pagar, no ano 2000, que estamos falando, começamos, então, no primeiro Fórum Social de Porto Alegre, nós nos encontramos e vimos qual era o modelo e que o setor público cumprisse esses direitos. E, paralelamente a isso, continuam a chamar esses fóruns dentro do Fórum Alternativo ao Fórum Mundial da Água. E quero ressaltar isso, porque esse Fórum Alternativo, até o Fórum Mundial, foi convocado também por organizações não governamentais, sociedade civil, e foi uma espécie de feira de soluções ao problema de acesso à água potável e saneamento.
E não tem a ver com o que fala Oscar e com o que fala Marcos, tem a ver com os financiamentos e as exigências para receber esses financiamentos, com as políticas públicas e a legitimidade e as formas organizativas que muitos povos têm para resolver esse problema que o Estado ainda não resolveu. Nesse sentido, fizemos um caminho para promover o direito humano à água. Então, quero ressaltar esse aspecto, porque nesse caminho que participamos como trabalhadores, sociedade civil, camponeses, etc., vimos na discussão e entramos na discussão oficial do Fórum Mundial da Água, dizendo que a água era uma necessidade e que deveria ser oferecida e, de alguma maneira, não devíamos nos importar de onde ela vem. Essa tensão e essa necessidade, nós dizíamos, não, isso é um direito humano. Hoje, com o tempo que passou e as alternativas e a privatização que tem sido feita, que tem muitas caras, não só dos serviços públicos, há outras empresas violando os direitos humanos, violando a oportunidade de acesso para todas, para o uso e o bem comum, estamos confrontando agora, enfrentando que a água é um recurso que tem direitos e tem que ser respeitado para a vida de todos os seres, para manter o ciclo. E hoje sabemos que há anos temos a Guerra da Água, desde 2004, o direito humano à água, que foi consagrado nas Nações Unidas depois de um longo caminho de debates em todos os fóruns mundiais, através de fóruns alternativos em 2003, em Kyoto, 2005 no México, 2009 em Istambul, chegando à declaração final em 2010. Mas isso não é suficiente, temos que continuar lutando. Mesmo no Uruguai, temos uma política pública de água e saneamento consagrada na Constituição, obrigando e tendo um consenso de toda a sociedade uruguaia de que a água é um bem e é um direito humano para a população e é um dever de Estado. Temos, assim, problemas de avanços de outros tipos de privatização, a água para a produção de celulose e outros tipos de coisa que não respeitam os tempos da produção da água que chega da natureza. A intensificação dessa indústria, acelerando os processos industriais que usam muito água e que usam também a produção agrícola também usa. É uma situação de contaminação também da nossa água. Então, queremos dizer que o lucro ou a ganância, o lucro para exportação, e temos muita fase, já vamos falar dos casos do Chile, dos casos onde priorizaram a exportação de produção, violando direitos humanos e tendo populações inteiras sem acesso à água. Então, realmente, acredito que isso não vai parar nunca. Essa discussão tem a ver com dois modelos, ou várias visões, ou duas visões de como concebemos o uso, a gestão e a relação com a água como um bem comum. Muito obrigada, Adriana. Vamos aprofundar essas problemáticas do Uruguai no painel. E agora vamos ouvir Javier Marques, por favor. Sabemos que na Colômbia, apesar de todas as dificuldades e violências estruturais, o papel da autogestão comunitária da água foi central no mundo rural e nos setores populares.
você podia nos contar, nesse panorama dos nossos colegas, como foi o processo de luta para o reconhecimento da água como um direito humano e como foi a ruptura e como vai continuar na exposição dessa multiplicidade de formas que nos mostrou o Oscar. Aqui na Colômbia, estamos vivendo uma trajetória na Guerra da Água e no plebiscito do Uruguai. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Adriana, com o Oscar também, que são representantes dessa luta maravilhosa e que começou no princípio do século com a neoliberalização da água, convertendo-a em uma mercadoria, simplesmente. Agora, depois de 2005, nós tivemos uma situação parecida com a do Brasil de hoje, porque sempre saímos de um local em que a água estava na mão da municipalidade e depois passou para as mãos dos mercados de água. Nesse ano de 2005, quando uma lei da República queria consolidar a privatização da água na Colômbia, e isso havia se iniciado nos anos 90, com a Constituição de 91, e que garantia direitos, mas abriu a porta para toda a reforma neoliberal. E passaram para a privatização dos organismos públicos, né? E eram empresas comerciais e industriais do Estado que começaram o processo de privatização, que foi consolidado, acho que na Colômbia. Essa é a segunda atitude neoliberal depois do Chile, o país mais neoliberal depois do Chile, onde experimentaram todas as reformas neoliberais e conseguiu levar a uma lei de reforma constitucional ao Congresso. Que propunha essencialmente o que Oscar mencionou na sua primeira intervenção, porque a água que deve ser pública, devemos fechar as portas à privatização em todas suas formas, e como consta na legislação colombiana, a água é um bem inembargável, inalienável, que deve permanecer em mãos públicas, em todo caso, não nas mãos do setor privado para comercializá-la. Esse referendo nos demonstrou que não há mecanismo plebiscitário na Colômbia, que não se respeita a vontade popular. Mas uma coisa fundamental foi que, no contexto desse referendo e a grande mobilização que houve, surgiu um ator que estava latente, estava presente na vida dos territórios, que na Colômbia se chamam aquedutos comunitários. Na América Central, seriam chamados comitês de águas. Como Oscar dizia, como as pessoas na zona andina, mas também em muitas comunidades indígenas e afrodescendentes se organizam em volta da água para garantir o seu acesso e abastecimento. E descobrimos nesta grande mobilização
que nas mãos das comunidades havia uma força desprivatizadora, ou seja, para as pessoas das comunidades camponesas, urbano-populares, indígenas, negras, era inconcebível pensar que a água poderia ser objeto de apropriação privada. E assumem os valores que os próprios atributos da água apresentam. A água é a substância na qual se origina a vida e é inconcebível ela ter donos, porque pertence à natureza, a todos os seres vivos, e isso é senso comum para nossas comunidades. Um marco fundamental foi que em 2006 foi realizado o primeiro encontro nacional de aquedutos comunitários na Colômbia, e nós assumimos a tarefa de continuar nos encontrando para falar da gestão comunitária da água. E as pessoas que fizeram territorialidade com a água nos ensinaram que não era suficiente consagrar o direito liberal à água. Como a Adriana mencionava, a conquista da resolução das Nações Unidas em 2010 e o que nossos povos exigiram em termos de acesso e abastecimento de água como direito humano. Mas eu acredito que as comunidades campesinas, indígenas, negras nos demonstram uma forma nova, que por trás dos territórios da água, e nós na Rede Vida aprendemos a falar de apropriação e a água acumulada nas fontes vitais para um modelo extrativista, um modelo de exploração da natureza e das pessoas, e por isso essa estratégia de privatização. Mas a gestão comunitária da água se ergue como uma alternativa de poder no território, de autogoverno, de autogestão e, de alguma forma, de enriquecer a noção de direito humano à água para além do direito liberal, que é tão importante, principalmente visto em contextos urbanos, o mínimo vital de água que cada pessoa precisa para viver com dignidade, que deve ser garantido, mas eu acredito que é preciso compreender que para as pessoas das comunidades indígenas, camponesas, negras, a água faz parte de uma cosmovisão que pensa em águas como plural, águas múltiplas, águas para viver, águas para cultivar, águas para fazer território e para fazer vida digna. Acho que podemos aprofundar mais no que a gestão comunitária da água significa para enriquecer a noção que hoje temos do direito humano à água e sua defesa como bem comum. Obrigada, Javier. Sim, essa democracia direta que os caminhos da água mereceriam. Nós vamos falar sobre isso no segundo painel. Por hora, eu gostaria, Marcos, de voltar com você pela importante experiência do Ondas e do contexto tão complexo do Brasil hoje. Eu gostaria, então, de perguntar a você quais são os principais desafios no Brasil para o efetivo gozo do direito humano à água. Quais são as resistências que existem hoje no Brasil a esta onda de privatizações no país? Microfone. Nós podemos colocar essa questão em dois termos, né? Estamos fazendo uma análise das licitações
que foram feitas até aqui, transferindo a prestação dos serviços de água e esgoto para a iniciativa privada, chamam a atenção a alguns aspectos. Primeiro, essas licitações são decididas com base no maior valor que a concessionária paga para ter direito ao contrato. Um valor que nós chamamos de valor de outorga, em um pagamento que é feito à vista no início do contrato. Para se ter uma ideia do que isso significa, no caso do Rio de Janeiro, o valor pago como outorgas ultrapassa 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. São mais de 22 bilhões de reais. Este valor é um valor que os atuais governantes do Rio de Janeiro vão ter acesso, vão receber a curto prazo e se constitui num verdadeiro incentivo para a venda desses serviços por parte de qualquer governo, na medida em que ele recebe imediatamente o dinheiro referente a um contrato de 30 anos. Então, é uma sistemática que incentiva os governos se desfazerem dos seus serviços de água e praticamente venderem esses serviços. O segundo aspecto é que esse dinheiro, essas somas, esses valores, vão onerar as tarifas de água e esgotos cobradas da população. Portanto, vão diminuir a acessibilidade das populações que moram, em particular, nas áreas de infraestrutura precária. Um segundo aspecto que chama a atenção não são previamente examinados pelas entidades reguladoras. Então, as entidades reguladoras recebem um pacote pronto. Um terceiro aspecto, em geral, o plano de investimento e o plano de negócios que permite avaliar os valores cobrados como tarifas são pouco claros. São, em geral, muito genéricos, o que dificulta depois a cobrança e o controle social pela sociedade organizada. Importa também dizer que, nestes contratos, se deixa de fora o atendimento das populações rurais. Populações que moram em pequenas comunidades no meio rural são deixadas de lado no plano de investimento. E, muitas vezes, também a própria população urbana em vilas e favelas populares. Em vilas populares e favelas. Nos chama a atenção que o atendimento em áreas urbanas com infraestrutura precária demanda uma ação do poder público articulada com a comunidade, discutida com a comunidade, que nós aqui chamamos do saneamento integrado, e que articula melhorias no sistema viário, na acessibilidade, melhorias na habitação, em conjunto com a melhoria do abastecimento de água e do próprio esgotamento sanitário. Se a água e o esgotamento sanitário são vistos como negócios e são estanques, outros serviços públicos, as outras dimensões da presença do setor público, evidentemente que se torna mais difícil o atendimento da população de baixa renda.
O Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento fez um levantamento também em algumas cidades brasileiras da cobertura do que nós chamamos a tarifa social, a tarifa com desconto para atendimento da população de baixa renda. E, em geral, chama a atenção dois aspectos. Primeiro, a cobertura. Nós temos aqui um cadastro das populações pobres para efeito de programas de assistência social do governo federal, e boa parte da população pobre que está nesse cadastro não recebe, não tem direito à tarifa social dos serviços de água e esgoto. Por um outro lado, muitas vezes o valor cobrado, mesmo na tarifa social de água e esgoto, não é adequado à renda dessa população, em função, inclusive, da crise social que nós estamos vivendo, decorrente da própria pandemia e do próprio modelo econômico neoliberal que está aumentando o desemprego. Também chama a atenção a necessidade de impedir que haja suspensão do abastecimento de água em razão de inadimplência econômica de famílias em situação de vulnerabilidade econômica ou social. Essa é uma luta que nós estamos colocando no curto prazo, dentro da nossa campanha, chamada Campanha Sede Zero, que é, então, a possibilidade de vedar a possibilidade de corte, de suspensão do abastecimento. A essa iniciativa junta-se também a garantia de ligação de água e ligação de esgoto sem cobrança para a população de baixa renda e a instalação de banheiros residenciais nas residências da população pobre que não tem banheiro nas suas residências em função da precariedade das suas moradias. São alguns aspectos que chamam a atenção no momento atual na nossa luta aqui no Brasil. Marcos, nos quedas debiendo para essa terceira e parte final. Marcos, você fica nos devendo para a terceira e última parte o papel das organizações, dos movimentos sociais, né, na campanha em defesa da água. Agora voltamos para a Adriana. Adriana, nessas aprendizagens, em momentos-chave que você citou, eu gostaria de perguntar quais são as principais barreiras para o direito humano à água no Uruguai hoje e qual é o papel dos setores privados que você descreveu, mas também gostaria de saber quais são as propostas que as comunidades fazem. Muito bem, nós no Uruguai, a partir da reforma constitucional e de ter um artigo na Constituição, o número 47, o orçamento, a política pública, as ações, as obras, seja o governo que foi, devem estar focados na universalização do acesso para toda a população urbana, suburbana ou rural. De fato, nós temos um programa, o saneamento através da Prefeitura de Montevidéu, mas o restante é o governo federal e é cumprido e tentamos chegar a 100% de cobertura. Nisso, nós estaríamos com uma política pública com orçamento, com ações, com enfoque para cumprir. Onde está o desafio? O desafio está em que você precisa extrair água dos rios, dos riachos, de águas subterrâneas, e são as mesmas reservas utilizadas para produção de celulose, soja, trigo para o gado.
Ou seja, nós estamos nas mesmas bacias utilizadas para outro tipo de empreendimentos. O desafio está em precisamente ver como a comunidade que está nessas bacias, na parte alta, na parte média, na parte baixa, tenham essa noção do próprio território para o abastecimento e para outros usos. Como partir dessa definição? Isso esteve na gênese do artigo 47, a participação cidadã, mas não meramente simbólica, né? Participo para conhecer o projeto, mas sim uma participação na qual um rio, uma bacia, um território seja um lugar de encontro de decisões coletivas para preservar esse território. Hoje, o Fórum Mundial da Água chama a priorizar as zonas rurais nos continentes da Ásia, África e América. No entanto, o procedimento econômico nesses países, como os nossos, de recursos hídricos em abundância, a América Latina tem abundantes recursos hídricos, mas é abordado de forma contaminante, violando os direitos humanos, excluindo a integração da população a essa discussão. E os estados aparecem debilitados diante dessa erosão. Nós temos os casos mais radicais e difíceis, como foi o Chile, com uma explosão, né, da população pela falta de acesso. E em outros, o Brasil tem uma longa história de participação nas comissões de bacias. Nessa construção, o Brasil nos ajudou muito, mas é claro que vai mudando a partir da governança proposta para o manejo desses recursos. É aí que está o desafio. Os financiamentos condicionados que nós precisamos debater, argumentar e fazer uma discussão forte com luta na rua, de que esses orçamentos são nossos, a tarifa é nossa, não importa se é privado ou público, no sentido do financiamento. Quando o privado diz, eu consigo fazer o que o público não conseguiu, é mentira, porque é o mesmo tipo de financiamento. O público recebe financiamento externo, o privado também, e paga com a tarifa da população. Então, a diferença está no olhar, usar um recurso bem comum, fundamental para a vida num território, ou o olhar de gerar capital a partir de um empreendimento que vai destruindo nossos ecossistemas e nossos cursos de água. Um modelo de país, um modelo agroexportador, que agora quer mudar para certa inovação tecnológica, intensificando o agro, a geração de energia com a energia eólica, ou com novas formas de modernizar o país. Porém, a discussão é como a água agora se perde em outras formas de gestão e a cidadania ainda não participa dessa discussão. Andreev, eu tenho alternativas da plataforma que são muito interessantes. Tem relação com o que Javier expõe sobre os sistemas comunitários. Eu não sei se eu vou conseguir expor, porque estamos com esse tempo curto, mas estas formas organizativas comunitárias, como a reserva, o capital social que nós temos nas nossas cidades ocidentais, para aprender saberes ancestrais, manejo solidário, não é ligado ao lucro
na pandemia souberam responder com suas necessidades. Nós fizemos uma apresentação, então não sei se há tempo, né? Talvez deixar para depois. É uma alternativa para demonstrar que os caminhos institucionais não são a única solução. Temos formas e práticas comunitárias que respondem a 1/3 da população da América Latina que está fazendo as coisas muito bem. Bom, no caso do tempo, temos um denominador comum que é uma receita aplicada em relação à vida, que está sendo aplicada hoje em dia e levanta a água como muita dignidade, como um bem da vida. Vamos agora compartilhar com Oscar. Oscar, de acordo com as análises feitas pelos colegas, a seu ver, quais são as principais ameaças ao direito humano à água e, portanto, dos movimentos sociais que a defendem? E qual seria a melhor luta para proteger as conquistas sociais em relação a isso? Bom, aqui na Bolívia temos uma Constituição nova que garante que a água não pode ser privatizada. Garante também, estabelece que o Estado tem que outorgar esse direito fundamental de acesso à água à população, apesar de que parece algo muito bonito, interessante, comprometido, mas para mim é uma forma muito sutil de privatizar a água. Estamos falando que privatização significa despojar a população desse direito. Eu sempre relato isso. Quando, no ano 2000, líamos o convênio que foi estabelecida pela coordenadora da água do governo, com uma nova lei de 48 horas, com propostas que vinham da base das pessoas comuns e que não podiam participar mais de uma lei de água, estabelecia que a empresa pública municipal que foi privatizada volte para as mãos as públicas, mas as pessoas não quiseram que a empresa pública fosse privada, mas também não quiseram devolver ao município. Nós dissemos, queremos que a empresa volte para o povo e não para o município, porque consideramos, dizia a população, que ambos esses espaços, o investidor com seu capital que gere uma empresa privada, que ninguém tem acesso a decidir sobre as políticas de água, e a empresa pública estatal, onde também o povo não participa e quem gere a água é o partido político ou uma tecnocracia totalmente ineficiente, ineficaz e corrupta, onde as pessoas também não participam. Então, aí houve uma discussão sobre o que significa o público, o que nós estamos defendendo. Então, as pessoas começaram a falar sobre a apropriação social do público, e é um desafio, porque depois de 2 anos disso, essa agenda, que era muito transparente, estabelecida pela população, dizendo que a água não pode ser uma mercadoria, que é um bem comum e que a gestão comunitária e transparente, horizontal, é a melhor maneira de gerir a água, é o espaço territorial com água. Mas hoje isso não é cumprido. As empresas públicas, especialmente a de Cochabamba, diz que isso é uma questão privada estabelecida por um partido político do município, e o sindicato, que não é muito consequente, ele compartilha dessa corrupção
E isso não é uma gestão pública. Então, o grande desafio do ano 2000 foi a desapropriação social do que era público, e quando falávamos sobre isso, que depois de alguns anos ainda continua como uma agenda, uma plataforma que não se pode cumprir, era isso a nossa discussão. Temos que eles estão desapropriando socialmente com uma disputa pela propriedade política desse recurso, que é estabelecida nos âmbitos parlamentar, técnico e ambientalista. Não é a propriedade legal da posse, não é jurídica, mas é a questão da gestão, e com isso se estabeleceu uma empresa pública comunitária autogestionária, onde se possa emular essas gestões como um modelo que pode ser implementado da empresa pública e estatal, mas a partir de uma desapropriação das pessoas organizadas. Aqui temos que constituir uma nova forma institucional que permita uma participação do povo nessa gestão. E não conseguimos alcançar isso, e lançamos a questão da Assembleia Constituinte, dizendo não podemos constituir uma empresa pública comunitária, autogestionária, sem intervenção de partido, porque isso não seria permitido, porque senão o povo não existe como tal. O povo tem sua representação nas instituições públicas, e aí surgiu o tema da Assembleia Constituinte. Conseguimos, em 2009, estabelecer uma nova Constituição, onde se fala e se estabelece a possibilidade de ter empresas públicas comunitárias, geridas também pelo povo. E hoje, apesar de que isso está no papel, não existe força social capaz de poder levar isso adiante. Conseguimos ter empresas públicas e privadas, e as pessoas não participam da gestão. A decisão está na mão dos maus sindicalistas, os tecnocratas, e é uma gestão privada, e não prestam contas à população, não sabemos quais são os planos, porque as tarifas, o Ministério da Água também é inútil aqui na Bolívia, que foi produto daquela nova Constituição na Bolívia, mas não está fazendo seu papel. A água que é produzida pela Coca-Cola e as áreas afetadas por ela, ou seja, o desafio é conseguir essa desapropriação social do público através das pessoas organizadas e da recuperação da visão do que a água significa e da mobilização, que é a única forma de baixo para cima de estabelecer e definir o destino da água, que seja a população organizada que decida sobre isso, como ela vê a água, como ela quer utilizar a água, mas também quem vai desfrutar desse vínculo nas casas, nos lugares. Isso é um simples exemplo que eu vou dar. O município, por exemplo, em Cochabamba, outorgou, durante a pandemia, para que cada escola uma média de meio litro de água por aluno por dia. Meio litro de água por aluno por dia para consumo, para uso sanitário. Quem é que pode viver com meio litro de água por dia no estabelecimento escolar, onde você passa 6 ou mais horas? Bom, o grande desafio, então, é que as pessoas organizadas autonomamente, estabelecendo espaços de deliberação profunda sobre o que a água significa como bem comum, como direito, como ser
vivo e a importância na vida, não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos do planeta, é um grande desse estabelecimento de uma obrigação fundamental de que o Estado deve prover a água aos cidadãos, é que estão começando a cooptar os sistemas comunitários nas áreas urbanas e rurais. Estão desaparecendo esses comitês comunitários e, a partir dos próprio Estado, eles estão desmanchando esses comitês, essa forma participativa, comunitária e democrática de gerir a água. Então, eles estão utilizando esses elementos, dizendo que isso é uma obrigação do Estado de participar com as pessoas. Mas por que eles fazem isso? Porque na guerra da água, esse sistema de gestão da água comunitário defendiam formas de vida, de visão de vida, formas de democracia, formas de discussão e de estabelecimento de objetivos coletivos e comuns, e era realmente poder popular. Mas o poder público, econômico e militar aqui na Bolívia não querem isso, e sabemos que está na hora do governo dizer: a única maneira de destruir isso é privatizando e desmantelando toda essa infraestrutura de participação do povo, porque nem para a esquerda nem para a direita não pode haver espaços de autonomia, ou seja, não pode haver uma desapropriação social daquilo que é público para as mãos comunitárias. Bom, vejo, Oscar, que sua intervenção é muito boa. Para a seguinte pergunta agora para Javier. Entendi essa integralidade do direito humano para os liberais e também direitos vitais e o reconhecimento do papel das comunidades como autogestão da água. E que mensagem podemos passar para as comunidades e organizações que defendem a água, então? Sim, a gestão comunitária da água é baseada na noção de gestão da água. E a questão de estatizar, como o Oscar disse, nega que as comunidades tenham territorialidade com a água. Inclusive, o modelo municipalista brasileiro combina, em certo sentido, com isso. A água agora é gerida a partir dos territórios, são uma aliança que os territórios vão estabelecer com esse serviço, ordenando a vida nesse território. A partir dessa perspectiva, sabemos que temos que garantir o acesso individual à água, podemos falar de um direito individual, mas também podemos falar do direito coletivo à água, de conservar os direitos da água, porque a vida tem o direito ao seu habitat, sua territorialidade própria, seu território, seu nicho, para que conservemos os ecossistemas. Os estados têm que garantir a concentração dos diferentes ambientes, ambientes com água, né? Tem que ser garantido isso com água. Então, as comunidades organizadas são as que têm que determinar o que fazer no território. E para falar com esse mundo ocidental, com a linguagem dos direitos, é o direito à autogestão comunitária da água. E há uma falha de reconhecimento a essa quantidade de organizações que não vão
garantir o direito humano à água. Essa é outra maneira de dizer isso. Comunidades organizadas que se auto-garantem o seu direito. Bom, tem que garantir a qualidade, a quantidade e a constância para poder contribuir com isso. Na Colômbia, temos uma unidade política administrativa que tem um corregedor e cada uma dessas unidades, que são 35, tem uma comunidade organizada. E decidiram ancestralmente, em mandato, se organizarem em torno da água, se apropriar das tecnologias para levar água para as casas, mas também ao cultivo de seus produtos. E é isso que querem retirar com a criação desses mercados de água. Consideram que isso é uma coisa atávica do passado, primitiva. Bom, assim é que os tecnocratas neoliberais chamam a gestão comunitária da água, e reivindicá-la é estar numa corrente de privatizações. E eu falo de um país onde, entre outras coisas, vivemos um conflito social e político com muita violência e mais vidas são retiradas ou cortadas e que precisam levantar sua voz e defender a água, a vida e o território. Porque a situação que a Colômbia atravessa são as disputas pelos bens naturais, pela água. Pela água. Todo o processo de estrangeirização da terra que nós vivemos, muitos tipos de empresas transnacionais buscam terra com água para estabelecer o modo extrativista que as tecnologias atuais de acumulação requerem. Também temos esse crescimento que transborda as cidades. E hoje ficou demonstrado que o que Bolsonaro pretende no Brasil hoje, por exemplo, e o desconhecimento da gestão comunitária da água, como eu dizia agora há pouco, e a Adriana também comentava, é a forma de resistir nossas comunidades camponesas, das periferias da cidade, demonstram que, mediante a solidariedade, os acordos entre vizinhos, entre moradores, é possível resistir esse modelo e construir, inclusive, alternativas às mudanças críticas que o modelo do capital nos impõe pela crise ambiental global. Então, estamos de acordo em algo. Quando falamos da água, estamos falando de justiça, estamos falando de democracia, estamos falando de paz e da dignidade dos nossos povos, que é preciso garantir mediante a autogestão comunitária da água como uma das formas, mediante organismos públicos transparentes e com controle social. E uma das coisas que temos que incorporar à nossa reflexão e à nossa ação é essa relação fundamental entre as mulheres e a água e o que isso significa nas comunidades organizadas e na luta pela água, quando falamos de uma economia de cuidados e uma mudança fundamental nas relações e as relações entre as mulheres e os homens, rumo a uma economia de cuidados como parte dessas mudanças estruturais que nós temos
que continuar impulsionando, e acredito que a luta pela água como bem comum e direito humano contribui para essa sociedade. A partir dos movimentos sociais nos quais estamos, permanecemos e resistimos. Certo, Andreiev. Certo, Javier. Acho que é um caminho que está se preenchendo com conteúdo nesse fluir que o coração conhece, né? Eu gostaria de convidar todos para umas considerações finais. Podemos começar com o Marcos, entre 3 e 4 minutos para cada um. Acho que é importante frisar as mensagens que queremos transmitir ao mundo inteiro, aos nossos queridos compatriotas das Américas. Marcos, você tem a palavra. Obrigado. Eu gostaria de concluir dizendo a necessidade que nós percebemos em um país com as dimensões do Brasil, da troca de experiência e da promoção do diálogo entre movimentos, entidades que estão na luta pelos direitos humanos à água e ao saneamento. Não é? O Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento é um legado, na verdade, do FAMA 2018. Não é? Ele foi organizado em 2019 e é o resultado do esforço, não é? De militantes de movimentos sociais, de sindicalistas e de acadêmicos que se aliam às entidades populares nessa luta. Nós realizamos, em dezembro do ano passado, o nosso primeiro Encontro Nacional dos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, discutindo e examinando experiências da Amazônia aos Pampas, no Rio Grande do Sul, articulando a luta tanto nas cidades. Nós somos um país que cerca de mais de 80% da população mora nas cidades, não é? Articulamos, então, a luta pela água nas cidades com a luta no campo. Tivemos uma participação muito significativa dos companheiros da articulação do semiárido nordestino, uma entidade que promove o programa 1 milhão de cisternas e a discussão das populações camponesas que vivem em situação de estresse hídrico, o movimento dos atingidos por barragens, o movimento do Sem Terra e a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura do Brasil. No nível das lutas na cidade, a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a Confederação dos Movimentos Populares, não é? A própria Associação Nacional dos Serviços Municipais de Água e Esgoto, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Todas essas entidades têm se articulado junto com Ondas no sentido de divulgar as lutas e fazer conhecer a água como direito e não como mercadoria. Eu gostaria de terminar com a divulgação e o chamamento para a nossa próxima prioridade, que é a campanha Sede Zero, que deve se desenrolar exatamente nesse período pré-eleitoral no Brasil, onde nós esperamos que em outubro nós consigamos derrotar as forças conservadoras, as forças neoliberais, as forças fascistas, e abrindo espaço para um novo ciclo de acumulação de forças e energia no sentido da busca por melhores condições de vida e pelo direito à água e ao saneamento. Para terminar, fora Bolsonaro.
Muito bom, Marcos. Muita mensagem final. Obrigada a você, a Ondas. Agora, Adriana, suas palavras finais para os defensores da água e para o mundo. Obrigada, Andreev. Foi um grande prazer participar. Eu não consegui compartilhar, mas para amanhã nós convidamos vocês para o evento na plataforma do Uruguai, para vocês conhecerem a plataforma. Oscar deve lembrar, nosso irmão Dieter Duarte de Funsam, que foi fundador conosco dessa plataforma. Nós temos uma grande lembrança dessa contribuição do Brasil naquela época. A mensagem que eu quero passar é que nós, pessoalmente, estamos numa área que se chama Cooperação Solidária Nacional e Internacional da OCDE. E eu integro um comitê de bens culturais na promoção da história, do abastecimento, das lutas, o patrimônio não tangível, os relatos das comunidades pela defesa da água, pela luta pela água, como viveram a história do abastecimento da água no Uruguai. São mais de 150 anos de história de abastecimento por redes, mas também há uma história prévia e, como o Oscar disse muito bem, a reapropriação social do que nós temos também deve ir acompanhada por uma reapropriação da nossa história, da nossa memória, para entender de onde a gente vem, para onde a gente vai e como vamos atender ao desafio futuro. As novas gerações, obviamente, eu já estou prestes a me aposentar, mas eles precisam aprender a importância desta luta, não perder esta memória, este capital social que estão tentando invisibilizar. Eles querem vir com novas ideias, novos projetos que podem estar muito tecnicamente validados, mas que de alguma forma não recolhem as lutas, os relatos, as vivências de tantas pessoas e de tantos espaços valiosos. Nós, então, na plataforma, nós somos quase todas mulheres, mas temos bastantes colaboradores homens, estamos na recuperação nessa história, promovendo nas escolas a água, promovendo a recuperação ancestral das práticas. Um dia eu fui a Cusco, fui conhecer um sistema hidráulico de milhares de anos que continua produzindo água que vem da montanha e ele está desestimado pelas práticas ocidentais novas e nós não estamos olhando para toda essa cultura, essa sabedoria, esse capital que as nossas comunidades historicamente possuem. Nós aprendemos muitíssimo aqui no Uruguai, nós resolvemos coisas para a nossa realidade de abastecimento da população graças ao intercâmbio de boas práticas e nós validamos este tipo de cooperação horizontal em igualdade de condições, sem condicionamento, sem nos sentirmos os donos dos saberes e das tecnologias, fazendo com que estas formas de gestão possam se legitimar. Por último, gostaria de dizer que a disputa do financiamento desta gestão está sendo muito dura e muito digna. Com seus próprios recursos, eles resolvem seus problemas. Nós tentamos fazer com que nosso operador público ajude nesta filosofia, acompanhando os processos e não cooptando-os. Porque estatizar muitas vezes significa cooptar, como disse o Oscar, e nós não queremos isso, nós queremos respeitar as formas organizativas horizontais das diferentes organizações na América Latina e no mundo. Essa era a minha mensagem e foi um grande prazer participar aqui. Muito obrigada. A você, Adriana, foi um prazer te ouvir. E os demais colegas também, o Marcos. Agora, querido Oscar, a sua mensagem final.
Muito breve. Neste tempo, estou certo de que a Adriana vai se aposentar da sua fonte de trabalho, mas ela não vai se aposentar. Eu me aposentei há 9 anos do trabalho, né? Depois de 40 anos de trabalho. Mas acho que o novo cenário para trabalhar, muito mais motivador, a gente vai pondo em prática tudo o que aprendeu, compartilhando essa longa vida, esse caminho longo que a gente percorreu. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, estes encontros, talvez por serem virtuais, a gente não possa sentir de forma direta o palpitar dos nossos corações, de tantos companheiros e companheiras que continuam batalhando cotidianamente pela água e pela vida, mas eu acho que mesmo assim levantam o nosso ânimo nesses tempos tão difíceis. Nós encontramos em toda parte medo, angústia, insegurança, e acho que estes encontros nos permitem ver que muitos de nós e nossos povos não estão dispostos a se assassinarem, a se renderem. E mais do que resistir, como dizia um grande professor, Carlos Gonçalves, lá no Rio de Janeiro, é o momento de reexistir. E isso não somente significa continuar respirando, apesar da perda de vários companheiros de luta que com essa pandemia nos deixaram politicamente, mas resistir significa continuar mantendo vivos nossos sonhos, esperanças, continuar enfrentando as dificuldades que são maiores que faz 20, 30, 40 anos. E resistir também significa voltar às raízes, voltar àquilo que é mais profundo e mais simples nos nossos povos. O mais puro das pessoas, a partir de onde se pode reconstruir o tecido social. Aqui na Bolívia foi tão forte há 20 anos. Hoje esse tecido social se rompeu, se fragmentou por interesses sempre dos de cima. Então, eu acho que estes encontros levantam o nosso ânimo. Ouvir o Marcos como parte integrante desse irmão mais velho, como a gente considera o Brasil, ouvir a Adriana, de um povo tão alegre, festeiro, com o carnaval uruguaio, essa Colômbia tão baqueada, não é? Mas, ao mesmo tempo, é um povo tão alegre, tão comprometido, tão valente. Isso nos anima, companheiros. Obrigada. Nossa. Obrigada a você, Oscar. Javier, nosso querido Javier, você tem agora, depois desse momento tão emotivo, você tem a palavra. Na cidade a gente fica mais chorão, né? Não só a água, né? Nós também. Eu fiquei pensando aqui que, felizmente, hoje o Chile vai acabar com essa história da água nas mãos de empresários. E eu confio que Brasil e Colômbia, Brasil vai retornar a governos mais democráticos, dos movimentos sociais e dos territórios para poderem estabelecer uma relação diferente com o governo. E a Colômbia
parece se aproximar a um governo de transição depois de mais de 20 anos de uma ditadura disfarçada, genocida, que nós esperamos que o povo colombiano demonstre também nas urnas o que mostrou com a revolta popular do final do ano passado. Quis dizer que nós não suportamos mais a morte, a guerra e essas violências. E eu aproveito para saudar os aquedutos comunitários que nos permitiram entender que estas mudanças estruturais podem acontecer, mas isso está na vida, no território, nas relações que as pessoas estabeleceram com a água. Essas relações solidárias entre moradores, vizinhos, vizinhas, que autogestionam a água, mas esta autogestão é uma trama de governo comunitário, de autogestão comunitária. E aí estão as chaves para uma humanidade diferente, para uma relação diferente com os bens comuns, com a natureza. A Organização de Aquedutos Comunidades conseguiu reunir pessoas de todo o território da Colômbia que conseguiram entrar em acordo sobre o que chamamos de lei própria, que tem o sentido de reivindicar a nossa existência como outra economia, outras formas de nos relacionarmos, de ser comunidade e ser governo nos nossos territórios próprios. É isso. Eu deveria dizer que me sinto muito honrado de compartilhar este diálogo com vocês. É verdade que nós esperamos, Adriana, que estas gerações consigam seguir, fazer essa semente crescer. Essa é a intenção deste painel, visibilizar estas existências, experiências para deter os processos de privatização da água em todas as modalidades em que se apresenta, jurídicas e de outros tipos, mas também vimos a resistência dos povos das Américas e que contam com a capacidade de promover propostas concretas para a defesa da água e da vida. Teremos um seguinte fórum com excelentes companheiros também. E quando eu digo excelentes, é com essa força de coração. No dia 25, pelos canais da Rede Vida. Temos uma pergunta, Oscar, no chat. Não sei se você tem um segundinho, a gente vai quebrar o protocolo, se você quiser responder para os companheiros do Brasil. Estão fazendo uma pergunta, se você pode ver no chat, sobre as cooperativas e a associação, que é uma grande moral assim, da história, a luta que Marcos nos descreve sobre recuperar o público estatal, mas também é uma grande inquietação sobre democratizar, né, fazer a reapropriação pública das comunidades. Javier, você tem... Não, eu já escrevi alguma coisa, e falando da conformação de uma grande empresa, da nossa realidade, não é a realidade brasileira. Como organizamos um espaço de distribuição, de gestão da água para 3 milhões de habitantes? É claro, tem que ser um espaço de gestão eficiente, eficaz, transparente, participativo, democrático. Mas como nós implementamos isso? E alguém disse, um companheiro, por que não definimos ou não organizamos este espaço de gestão da água
como a água, né? A água é um bem comum. Se a água é um bem comum, que forma damos a este espaço de gestão da água para que este espaço também seja um bem comum? Isso fica rondando na minha cabeça. Se a água é um bem comum, que significa um bem comum, como damos forma de bem comum a esta gestão, né? Que forma dar a esse espaço de gestão da água para que isso seja cumprido, que a água não seja uma mercadoria, que a água não é somente um direito humano, uma necessidade. A água deve ser de acesso irrestrito a todos os seres vivos. Então, levando em consideração esta visão, o significado da água e os outros elementos também de eficácia, de eficiência e participação, consulta, prestação de contas, rotatividade nos cargos de responsabilidade comunitária, como nós desenhamos, né, no caminho, caminhando. Se nós pegarmos esse conceito da água como bem comum, com esse conteúdo fundamental para continuar sendo um bem comum, acho que é um desafio que nós precisamos implementar, construir, caminhando, cada dia. Obrigado, Oscar. Como diriam os nossos irmãos mais velhos, que acompanhavam a comunidade de Carambá, a água é um essencial. Então, retiramos o discurso de recursos. Ao Marcos, do Ondas, muito obrigado por estar aqui. A Adriana, também muito obrigada a você por fazer parte desta rede. Infinito agradecimento ao Oscar Oliveira, muito obrigado por estar aqui, pelas suas palavras. Ao Javier Marques também. E estendo a saudação à Rede Nacional de Aquedutos, ao Wendes, que está atrás das câmeras, que nos ajudou tanto, a Margarita, nossas companheiras tradutoras, porque são esforços coletivos, há pessoas por trás para que tudo saia direitinho. A toda a Rede Vida, muito obrigada. Este é apenas o primeiro painel, teremos um segundo e esperamos poder realizar todos os painéis de pensamento que estão circulando a partir da luta pela água. Um abraço a todos. Gracias, Martina. Gracias, compañeras. No, a ti, qué bueno verte, camarada. Ya nos veremos en las próximas.